Olá, amados irmãos e irmãs, hoje dia 27 de janeiro, quinta-feira, da terceira semana do tempo comum. Te convido a iniciarmos este momento ouvindo a antífona de entrada que nos permite viver o mistério da ação litúrgica de hoje. Cantai ao Senhor um canto novo, cantai ao Senhor, ó terra inteira. Esplendor, majestade e beleza brilham no seu templo santo. Salmo 95, versículos 1 e 6. Que possamos então entoar louvores ao nosso Deus. Você que está chegando agora no canal de YouTube da nossa paróquia, te convido a se inscrever, a deixar o seu like, o seu comentário, mas sobretudo compartilhar este vídeo do Evangelho de hoje a alguém que precisa acolher a palavra de Deus. Lembremos-nos, a palavra é viva e eficaz. O Evangelho de Cristo alcança os corações. Iniciemos este momento traçando sobre nós o sinal do cristão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje se encontra em São Marcos, capítulo 4, versículos de 21 a 25. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: Quem é que traz uma lâmpada para colocá-la debaixo de um caixote ou debaixo da cama? Ao contrário, não a coloca num candeeiro. Assim tudo que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo que está em segredo deverá ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus dizia ainda: Prestai atenção no que ouvis. Com a mesma medida com que medirdes, também vós sereis medidos, e vos será dado ainda mais. Ao que tem alguma coisa será dado ainda mais, do que não tem será tirado até mesmo o que ele tem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje se encontra então logo após a parábola do semeador. Parábola esta que São Marcos nos apresenta em dois pares breves de sentença, em dois momentos distintos. O Evangelho é para toda a comunidade, isso nós devemos sempre nos atentar. Ele é voltado para toda a comunidade, para todo o povo de Deus, para todos aqueles que o Senhor confia. Por isso, deve ser colocado em um candeeiro, não deve ser escondido, mas muito pelo contrário, deve estar à vista. Se alguém cair na tentação de guardar ciosamente para si, então lhe será tirado aquilo que tem. Assim, amados irmãos e irmãs, nós vamos percebendo que a Sagrada Escritura não é privilégio só para alguns, mas é para todos. Por isso, deve ser posto ao alcance de todos em evidência. A fé recebida por mim e por ti deve ser posta a serviço da comunidade e de todos os homens, especialmente, em um primeiro momento, da nossa própria família. Não, assim, vivenciando algo exclusivo, mas nós precisamos, com toda certeza, deixar a serviço de todos. No primeiro par das sentenças, a imagem da lâmpada deve ser exposta, colocada em evidência sobre o candelabro. E é justamente assim que ela deve estar. Para quê? Para ser efetualmente iluminada
ser desenvolvida, ser entregue a todos. E assim, amados irmãos e irmãs, nós percebemos aquilo que o Senhor vai então entregando e desenvolvendo no próprio Evangelho de hoje. Como? A partir de duas sentenças, duas antíteses contrárias, opostas. A primeira, que nós olhamos, o que está escondido deve ser descoberto. O que está oculto deve vir à luz. O reino que ainda, por enquanto, está sendo anunciado em parábolas, de uma forma velada por nosso Senhor Jesus Cristo, depressa virá à luz na sua glória. O Evangelho será anunciado assim a todos os povos, sem exceção. No segundo par de sentenças que ouvimos hoje no Evangelho, as antíteses voltam-se para a condição interna da comunidade. Em que sentido? A imagem da medida insinua a proibição de julgar os outros. A segunda sentença está ligada à parábola do semeador. Aquele que tem corresponde à boa terra, que acolhe a palavra e permite que ela dê bons frutos. Assim deve ser o nosso coração. Assim deve ser o nosso coração. Aquele que tem alguma coisa será dado ainda mais. Somos convidados a dar bons frutos, frutos da presença e do amor do Senhor. As sentenças de Jesus, amados irmãos e irmãs, que o evangelista São Marcos nos apresenta hoje, vem logo depois da parábola do semeador e ajuda-nos a compreendê-la. A semente é sem dúvida a palavra de Deus, a palavra que nos é confiada, a palavra que nos é semeada. Por isso a insistência de Jesus: se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça, acolha, possas acolher. Assim, amados irmãos e irmãs, tomai sentido naquilo que ouvis, naquilo que estás acolhendo. Um bom acolhimento da palavra alcança graças mais abundantes. Isso sem sombra de dúvidas. A palavra acolhida em nosso coração transforma a nossa vida, nos faz homens e mulheres novos, renovados pela graça. Acolhamos a sua palavra, a palavra do Senhor, para que assim possamos dar bons frutos. Percebemos assim, amados irmãos e irmãs, que o Evangelho tão curtinho no dia de hoje nos traz elementos profundos para a vivência e o seguimento do Senhor. Concluamos então com esta oração. Senhor, dá-me a graça de saber sempre renunciar corajosamente aos meus projetos, ainda que os julgue bons, para acolher a Tua vontade, onde, como e quando se revelar. Só o Teu projeto é força de vida, é semente capaz de originar uma grande árvore, enquanto os projetos humanos são efêmeros. Enchei-me de confiança em Ti, para realizar o que pedires, sem me deixar tomar pela ansiedade e pela angústia de não me sentir à altura dos projetos em que me queres envolver. Que eu reconheça sempre a grandeza do Teu nome e não me orgulhe pelas bênçãos com que vais cumulando ao longo da vida. Assim, Senhor, volte o Seu olhar misericordioso para conosco. Ajude-nos a desenvolver em nossa vida o dom da humildade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.